O domingo veio com uma bomba. O Paulo Marinho, que é suplente do senador Flávio Bolsonaro. Para quem não sabe, suplente de senador é como se fosse o vice-senador. Se um dia qualquer coisa acontecer com o Flávio Bolsonaro, se ele não for mais senador, o Paulo Marinho vira senador no lugar dele. O Paulo Marinho não é apenas suplente do Flávio Bolsonaro, ele foi um dos coordenadores da campanha do Flávio e do Jair Bolsonaro para a presidência. Na verdade, de todo o clã Bolsonaro. E mais do que isso, a mansão do Paulo Marinho, que é um empresário rico, a mansão dele foi usada como quartel-general da campanha do Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. E o Paulo Marinho ele faz uma revelação bombástica na Folha. Ele diz que o Flávio Bolsonaro foi avisado por um delegado da Polícia Federal, ele diz que não sabe quem é o delegado, antes do segundo turno da eleição, de que a Operação Furna da Onça, que é aquela operação que desvendou a rachadinha no escritório do Flávio Bolsonaro, de que essa operação estava sendo feita e de que essa operação poderia ser deflagrada antes da eleição. E esse delegado que avisou isso, ele tinha detalhes, ele sabia que o Queiroz tinha movimentado milhões de reais, sabia do cheque de 24 mil reais da Micheque para o Queiroz, sabia de tudo isso, deu detalhes para o Flávio Bolsonaro e falou que ia tentar segurar essa operação para depois da eleição. Ou seja, um delegado da Polícia Federal estava passando informações privilegiadas para o Flávio e ele estava modificando o resultado da eleição. Por quê? Porque o Bolsonaro ele tinha aquele slogan de me chama do que quiser, só não me chama de corrupto. Aqui não temos, somos contra a corrupção, a nova política. E uma operação daquela entre o primeiro e o segundo turno, aquilo iria acabar com esse slogan do Bolsonaro, acabar com isso de nova política. O Bolsonaro ia sofrer uma grande pancada logo antes do segundo turno. A gente não sabe o que aconteceria, mas a vitória do Bolsonaro não seria tão fácil como foi. E a coisa vai ficar feia, porque essa denúncia vai entrar na investigação das denúncias do Sérgio Moro, de interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. A coisa vai ficando cada vez mais feia para o bolsonarismo. Vamos falar disso, mas antes, você quer ver a casa cair? Você quer ver o governo cair? Eu também quero. Se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundinho se inscrever no canal, é de graça. Quando você se inscreve para o canal, a chance do YouTube mostrar o vídeo para mais gente, a gente mostrar a verdade e expor o desgoverno para mais gente, é muito maior. Então se inscrever no canal é um ato de resistência e aqui a gente faz oposição todos os dias a esse desgoverno. Então vem, é um segundinho, é de graça. E se você tem YouTube Premium, clique em Seja Membro e vai aparecer para você um botão chamado Seja Membro gratuitamente, em que o YouTube paga para o canal, mas você não paga nada. O próprio nome diz, Seja Membro gratuitamente. Então clica e você já está ajudando muito, muito mesmo. Então clica agora. E se você quer receber notícias contra o Bolsonaro, informações, memes, tudo contra o Bolsonaro, entre em www.zapforabolsonaro.com, zapforabolsonaro.com. Quando você entra, você cai direto num grupo de WhatsApp em que a gente vai ficar enviando notícias, memes, vídeos, inclusive os vídeos do canal, para que você compartilhe e ajude a fazer crescer a nossa rede Fora Bolsonaro. Então é zapforabolsonaro.com. E eu vou deixar o link no primeiro comentário aqui. Agora vamos falar sobre a denúncia do Paulo Marinho. Olha só, faz um bom tempo, acho que foi em junho, eu coloquei um vídeo aqui no canal em que tinha o Paulo Marinho, ele dando uma entrevista para a Globo News, para a jornalista Andréa Assad, em que ele falava, ele estava lá na mansão dele, e eles caminhando, e ele falava sobre como foi a campanha. Ele mostrava uma sala muito grande, uma sala gigantesca perto do jardim dele, e falava, essa sala estava cheia de computadores, e aqui era uma loucura. Tá? Dezenas de pessoas aqui ficavam no computador trabalhando e alimentando as redes sociais o dia inteiro. Isso trabalhava 24 horas por dia, essa sala aqui. Aí ela falava, legal, e nesse meio tempo vocês faziam o quê? A gente recebia conteúdo de todo tipo de fonte possível, a gente recebia meme, vídeo, que você imaginar, e saía distribuindo nos grupos do WhatsApp e nas outras redes sociais. Ok. Aí a Andréa Assad pergunta para o Paulo Marinho, entre isso tinha fake news? Aí ele admitiu, ele falou, tinha. Tudo que era bom eleitoralmente, a gente saía distribuindo pelos grupos e pelas redes sociais. Tudo que era bom eleitoralmente. Até fake news? Até fake news. Sendo bom eleitoralmente, a gente não fazia filtragem, a gente jogava. Então ele admitiu o uso de fake news. Ok, essa é uma coisa. Aí você já sabe quem é o Paulo Marinho, um dos coordenadores da campanha do Bolsonaro. A casa dele era um dos quartéis generais do bolsonarismo, em que se disparavam milhares de fake news todos os dias.
tá? Imagina o tamanho, como ele é aliado do bolsonarismo. Era. Aí, o que acontece? Paulo Marinho fala para a Folha, matéria de capa da Folha de hoje, bomba, talvez seja, provavelmente será o destaque hoje no Fantástico e será o destaque nas próximas semanas. Ele fala que entre o primeiro e o segundo turno da eleição, um delegado da Polícia Federal, ele não diz quem é, ligou para o Flávio Bolsonaro e disse, tem uma investigação chamada Furna da Onça, é o nome da operação. Furna da Onça porque na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que o Flávio Bolsonaro era deputado estadual, trabalhava na Assembleia Legislativa. Do lado do plenário tem uma sala, que é uma sala onde os deputados estaduais faziam reuniões rápidas. E essa sala se chamava Furna da Onça. Então colocaram o nome da operação de Furna da Onça, porque era uma operação que, inclusive, prendeu alguns deputados estaduais do Rio de Janeiro. Tá? E ele falou, olha, tem os detalhes aqui, vai acontecer isso, isso e isso, você tem que demitir o Queiroz e o seu pai Jair tem que demitir a Natália Queiroz. Por quê? Porque a Natália Queiroz, que é a filha do Queiroz, que é personal trainer, era funcionária fantasma no gabinete do Jair Bolsonaro. E ela ganhava 9 mil por mês sem nunca ter ido trabalhar, ela nunca foi a Brasília sequer. E no horário de expediente, ela estava tirando foto e colocando stories no Instagram com artistas da Globo, porque ela era personal trainer de gente famosa. Então isso provava que ela realmente foi funcionária fantasma do Jair Bolsonaro, não foi do Flávio, do Jair Bolsonaro. E outras filhas do Queiroz também foram. Na verdade, depois que avançaram as investigações, ficou provado que o Flávio, o Eduardo, o Carlos, o Jair, eles trocavam os assessores pelos gabinetes. Então, alguém era demitido do gabinete do Flávio e imediatamente contratado no gabinete do Jair. Aí era demitido do Jair e contratado do Carlos. E assim, e eles gastando e roubando dinheiro público para dar esse dinheiro para as milícias que têm negócios com o bolsonarismo, tá? No caso, a milícia que matou a Marielle, tá? Vamos voltar para o assunto. Aí ele disse que um delegado da Polícia Federal deu para eles todas as investigações. Mas olha só que coisa. Entre o primeiro e o segundo turno, Bolsonaro não era ainda presidente, ele era deputado. O delegado da Polícia Federal, ele cometeu um crime. É crime ele vazar alguma coisa sigilosa, principalmente para a pessoa mais interessada. É crime. O Flávio e o Jair cometeram crimes, porque eles eram, no caso, ainda são funcionários públicos. Se eles sabem de alguma coisa, eles não fazem nada em benefício próprio, isso é prevaricação, é crime. Fora outros crimes que estão envolvidos nisso, que são os crimes deles mesmos, tá? Tem crime de todos os lados. A Procuradoria-Geral da República pode e tem a obrigação de investigar. O STF provavelmente vai anexar essa denúncia à denúncia feita pelo Moro. Por quê? Porque o Moro falou que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal. Eu falei aqui no vídeo ontem, a Globo bateu forte no Bolsonaro e provou que o Bolsonaro estava falando de interferência na Polícia Federal, que ele queria informações da Polícia Federal, informações que são ilegais de serem repassadas para ele, agora que ele é presidente. Por quê? Porque antes dele ser presidente, ele ganhou informação ilegal. E ele viu como é importante ter as informações das operações antes que elas sejam deflagradas. Ou seja, já havia investigação, mas não deflagrar a operação. Deflagrar a operação é quando eles falam, agora vamos quebrar os sigilos, agora vamos invadir os escritórios de todo mundo, agora a mídia vai ficar sabendo, porque a gente vai agir, vai começar a invadir escritório, pegar computador, pegar não sei o que, pedir depoimento, aí todo mundo vai ficar sabendo. Antes a investigação é sigilosa, quando deflagra a operação, é uma bomba, todo mundo fica sabendo. Então ele ficou sabendo antes. Então ele podia tentar apagar provas, obstruir a justiça e fazer de tudo. Tanto é que ele demitiu o Queiroz e a filha do Queiroz logo no mesmo dia. Tá, aí já tem os crimes deles todos. E isso prova que o Bolsonaro realmente quer interferir na Polícia Federal. Ele quer mais informações do tipo, para que quando haja qualquer operação contra ele, filhos, e aí ele falou no vídeo da reunião ministerial, tem a transcrição, filhos ou amigos dele, qualquer operação, ele quer ficar sabendo antes. Ele não quer, ele falou, querem fuder meu filho e meus amigos, não sei o quê. Tá vendo? Ele tá falando da Polícia Federal. Então, as denúncias do Paulo Marinho são muito importantes. Só que tem uma coisa. Como é essa operação Furna da Onça? Essa operação que um delegado vazou para o Flávio Bolsonaro antes. E esse delegado falou, vamos tentar segurar isso para depois da eleição. Ou seja, mudar o resultado da eleição. Tá enganando o eleitor, porque milhões de eleitores votaram no Bolsonaro achando que ele era honesto. Ele conseguiu enganar essa galera toda. Se antes da eleição saísse um escândalo, essa honestidade do Bolsonaro não ia ser. Não estou falando que esses eleitores irão votar no PT, mas talvez votassem em branco. Como mais de 40 milhões de pessoas não foram votar ou votaram em branco, o número seria muito maior e o Bolsonaro, talvez ou muito provavelmente, não ganharia. Ainda mais porque era uma campanha eleitoral
e ia chover denúncia contra o Bolsonaro. Na hora da campanha é quando todo mundo está mais à flor da pele com política. O Bolsonaro ia cair por terra a história dele de político honesto, de nova política. Tá. Isso tudo acontecendo, essa Operação Forna da Onça, ela foi a sequência de uma operação antiga chamada Operação Cadeia Velha. Essa operação antiga, sabe quem era o delegado responsável? Alexandre Ramagem. O Ramagem que o Bolsonaro tentou colocar na chefia da Polícia Federal, no lugar do Valeixo, que era o braço direito do Moro. Então o Bolsonaro demitiu o Sérgio Moro porque ele queria demitir o Valeixo para colocar o Ramagem, que é o delegado da operação que deu início à Operação Forna da Onça, que foi vazada para o Bolsonaro antes de ser deflagrada. Ligou os pontos, Ramagem, vazamento entre o primeiro e o segundo turno para o Flávio Bolsonaro, ele demite o Queiroz e a Polícia Federal atrasa a operação para depois da eleição, uma operação que tinha a ver com o Ramagem, e aí o Bolsonaro, ele quer colocar o Ramagem na chefia da Polícia Federal. Por quê? Porque ele quer informações de operações de qualquer coisa contra ele, para ele ter antes, assim como ele teve. E ele confia no Ramagem, porque o Ramagem já fez isso antes. Eu não estou falando que foi o Ramagem, esse delegado, que cometeu o crime. Isso tem que ser investigado e vai ser investigado, não tenha dúvidas. A coisa vai ficar feia, muito, muito feia. E se não foi o Ramagem, foi algum outro delegado. Tem gente que diz que foi outro delegado ligado ao Ramagem. Mas não importa, o Ramagem sabia e o Ramagem com certeza estava envolvido, porque ele depois virou segurança do Bolsonaro, ele virou chefe da segurança do Bolsonaro, e depois o Ramagem foi promovido para onde? Para a ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, que trabalha para a Presidência da República, que faz exatamente isso, espionagem e todo tipo de coisa para dar informações privilegiadas para o presidente. Só que o Bolsonaro reclamou que a ABIN não tem estrutura suficiente. É uma vergonha a ABIN no Brasil não ter estrutura, mas bom que o Bolsonaro, porque ele não ia usar a ABIN para os mesmos fins que um presidente normal usaria, que é para segurança nacional e segurança dele mesmo. Ele ia usar a ABIN para se proteger de denúncias, é isso, para isso que ele queria usar a ABIN. Então, não adiantava o Ramagem ser o chefe da ABIN. Por quê? Ele coloca um cara que já avisou ele em 2018 de uma operação, já cometeu esse crime em 2018, ou algum amigo dele ligado a ele cometeu esse crime para ele, na ABIN. Não adiantou porque a ABIN não tem estrutura. Aí ele queria colocar na Polícia Federal, porque lá dentro da Polícia Federal ele poderia mudar as pecinhas e inclusive mudar a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E o Ramagem não pôde ser o chefe da polícia, porque o STF não deixou. O Bolsonaro colocou um braço direito do Ramagem e trocou o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Conseguiu o que ele queria. O Bolsonaro conseguiu trocar a pecinha ali na ponta da estrutura para que ele fique sabendo de novas operações antes que elas sejam deflagradas, porque a gente não sabe. Nesse momento, enquanto eu gravo o vídeo, ou enquanto você assiste, a Polícia Federal pode estar investigando o bolsonarismo ou aliados do Bolsonaro por qualquer coisa. E a gente não sabe porque a operação ainda não foi deflagrada. Eles às vezes ficam 1, 2, 3 anos investigando. Tem investigação que leva anos. Algumas levam semanas, outras levam meses. E eles às vezes ficam esse tempo todo investigando em sigilo, sem ninguém saber, sem ninguém ter detalhe nenhum disso, para num belo dia deflagrar a operação, já com todas as provas em mãos, e aí começar a fazer prisões, fazer apreensões, quebrar sigilo e tudo mais. E aí sai na mídia. Então o Bolsonaro ele quer o quê? Ele quer exatamente isso. Essas informações de quais operações estão na mira, estão para ser deflagradas. Ou seja, ele quer as informações de investigações sobre ele que ninguém ainda sabe. É isso que o Bolsonaro quer, essa interferência dele. Isso vai ser investigado. O Celso de Mello da STF não vai deixar isso barato, anota. E já começa um movimento pedindo cassação da chapa, porque essa denúncia do Paulo Marinho mostra que houve um claro interesse eleitoral e o pior, isso mudou o resultado da eleição. Só que tem uma coisa, se a chapa Bolsonaro for cassada, teremos novas eleições nesse ano. Nesse ano ainda teremos novas eleições. Chapa cassada, 90 dias, eleições diretas para presidente. Então, agora, a campanha por cassação da chapa e por impeachment, veja bem, uma coisa não... Cassação da chapa, afastamento do Bolsonaro, impeachment, essas duas coisas, afastamento e impeachment, podem acontecer e a cassação da chapa também. Uma coisa não anula a outra. Pode ter impeachment e no dia seguinte cassação da chapa. Porque uma coisa, a chapa é Bolsonaro e Mourão. Se tem um impeachment ou o Bolsonaro é afastado pela investigação, entra o Mourão. Como o Mourão está na chapa, não. A chapa pode continuar sendo julgada e ser cassada mais tarde. Então, a gente já pode começar a campanha pela cassação da chapa, porque os crimes eleitorais do Bolsonaro estão aparecendo, e são vários. Então,
vai ficar feia a coisa. Porque imagina, essas são as informações que temos até o momento. Só que cada dia aparece mais coisa, já percebeu? As informações que a gente tinha 2 semanas atrás, comparada com o que se tem hoje, é muito mais. Então cada dia é uma pancada diferente no bolsonarismo. A casa está caindo, o inimigo está cambaleando. Vamos dar o empurrão final. Você quer ajudar? Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos pra cima deles. Vamos pra cima deles. E se você tem YouTube Premium, não esquece, clique em seja membro gratuitamente e aproveita, vai nos comentários, tem lá o link zapforabolsonaro.com e você entra e vai receber coisa para compartilhar pra gente acabar com o bolsonarismo. Falou!